Amém. Paz do Senhor, irmãos. Vamos dar início à nossa lição de hoje, a nossa escola em casa. Também quero saudar todos que estão conectados em casa, enquanto os últimos irmãos estão a chegar também à igreja. Eu vou pedir à irmã Morena para iniciar com uma oração, por favor. Senhor Pai poderoso, maravilhoso Deus, bendito y alabado y exaltado sea tu nombre en este día, Señor. Vengamos delante de ti, Señor, presentando este día, Señor, este culto, Pai, este momento vamos a pasar en tu presencia, Pai. Sea tú el centro de todo lo que aquí se va a hacer en esta mañana, Señor. Sea tú dirigiendo todas las cosas, Pai. Sea tú tomando el control de todas las cosas, Pai. Sea tú dando sabiduría que viene de lo alto, poderoso y maravilloso Dios, Pai. En el nombre de tu Hijo amado, Pai, entrego, Señor, aleluya, a Patri, Señor, en tus manos, Señor, úsalo para tu honra y para tu gloria, Señor, Pai. Que todo lo que iba a hablar, Señor, en este momento, Pai, toda aquella palabra, Señor, que tú has puesto, Señor, en ese libro, en su corazón, mi Pai, sea para glorificar tu nombre, Señor, sea para que tu iglesia crezca y no se pierda por falta de sabiduría, Señor. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo te damos la gracia, Pai. Amém. Amém, amém, amém. Obrigado, irmã Morena. Amém. Então vamos dar início à lição número 2, que é o propósito dos dons espirituais, que se encontra na página número 10 da revista dos alunos, dos professores, e na página número 8 da revista dos alunos. E vamos começar com o textuário que diz: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai subjar neles para a edificação da igreja, que se encontra em 1 Coríntios 14, 12. A verdade prática diz: os dons são recursos concedidos por Deus para fortalecer e edificar a igreja espiritualmente. A leitura bíblica em classe encontra-se em 1 Coríntios 12, 8 a 10 e 13, 1 e 2, que diz: Porque a um, pelo Espírito, é dada a palavra de sabedoria, e a outro, pelo mesmo Espírito, a palavra da ciência, e a outro, pelo mesmo Espírito, a fé, e a outro, pelo mesmo Espírito, os dons de curar, e a outro, a operação de maravilhas, e a outro, a profecia, e a outro, o dom de discernir os espíritos, e a outro, a variedade de línguas, e a outro, a interpretação das línguas. Mas um só é o mesmo Espírito, opera todas essas coisas, repartindo particularmente a cada um como quer. Em 1 Coríntios 13 diz: ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como um metal que soa ou como um sino que tina. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Amém? Então aqui já estes textos já são muito importantes, né? Nós falámos a semana passada já um bocadinho sobre isso. Todos os dons sem amor não fazem sentido nenhum. Mas hoje, como vamos falar dos propósitos dos dons, também temos que perceber qual é a fonte desses dons. E calha muito bem este estudo, calhar no dia de Pentecostes, que nós sabemos que foi o dia em que o Senhor ofereceu o Espírito Santo, né, em que o Espírito Santo veio sobre os discípulos e em que nós comemoramos também essa chegada do Espírito Santo nas vidas da igreja. Né? E então nós sabemos que o Espírito Santo é a fonte de todos os dons que Deus nos disponibiliza. Né? Objetivo geral: mostrar que os dons não são para elitizar o crente, mas edificá-lo. Elitizar quer dizer, não é para colocar a pessoa superior a outras por causa dos dons, mas sim para edificar a igreja. Os objetivos específicos dizem: primeiro, conscientizar que os dons espirituais não são para elitizar o crente. Segundo ponto, explicar que os dons devem ser utilizados para edificar a si mesmo e aos outros. E o terceiro ponto, expor que o propósito dos dons é a edificação do corpo de Cristo. Paz do Senhor. Amém? Vamos então à introdução, que se encontra na página número 12. Introdução. Nesta lição estudaremos o verdadeiro propósito dos dons espirituais concedidos por Deus à sua igreja. Os dons do Espírito Santo são recursos imprescindíveis do Pai para os seus filhos. O seu propósito é edificar-nos e unir-nos, fortalecendo assim a igreja de Cristo. Amém? Paz do Senhor, pastor. Tópico 1. Os dons não são para elitizar o crente.
Primeiro, a igreja coríntia, a igreja de Corinto. Né? A igreja em Corinto localizava-se numa cidade comercial e próxima do mar, sendo uma das mais importantes do Império Romano. Corinto era uma cidade economicamente rica, porém marcada pelo culto idolátrico. Durante a segunda viagem missionária de Paulo, a igreja recebeu a visita do apóstolo. Por conhecer muito bem a comunidade cristã em Corinto, foi que o apóstolo dos gentios tratou em sua primeira epístola dirigida àquela igreja sobre a abundância da manifestação dos dons do Espírito, chegando a afirmar daquela igreja que nenhum dom lhe faltava. Ok? Então nós percebemos aqui que a igreja de Corinto, a princípio, tinha uma boa chance de ser uma igreja, digamos, perfeita, né? Ou uma boa igreja, porque até Paulo tinha visto que eles tinham já recebido de todo tipo de dom, né? Então era uma igreja que usava os dons de Deus da maneira, ou melhor, Deus disponibilizou-lhes os dons como é necessário para a igreja, mas vemos que também, que mais tarde Paulo reconheceu que houve um grande problema em Corinto, que era que eles misturavam as coisas, né? Eles tinham os dons, mas ao mesmo tempo idolatravam a outros deuses. E nós vamos, no percurso da lição, perceber que havia grandes problemas, que também existem hoje em dia em algumas igrejas, na igreja de Corinto. Segundo ponto, a igreja de muitos dons, mas carnal. E aí já começa o problema. Os dons do Espírito concedidos por Deus à igreja de Corinto tinham por finalidade prepará-la e santificá-la para o serviço do Evangelho, a proclamação da palavra de Deus naquela cidade. Todavia, além de aquela igreja não usar corretamente os dons que recebera do Pai, tinha em seu meio divisões, invejas, imoralidade sexual, etc. Como pode uma igreja evidentemente cristã ser ao mesmo tempo carnal e imoral? Por isso Paulo a chama de carnal e imatura. Que lemos isso em 1 Coríntios 3, 1 e 3. Com este relato aprendemos que as manifestações espirituais na igreja local não são propriamente indicadoras de seriedade, espiritualidade e santidade. Uma igreja onde predomina a inveja, contenda e dissensões, nem de longe pode ser chamada de espiritual e sim de carnal. Amém? Então nós vemos aqui um problema que existe com os dons, digamos assim, que é que Deus dá os dons, né? Deus dá os dons aos membros da igreja, né? Ao seu corpo, mas se nós vivemos uma vida carnal, Deus não vai retirar já os dons naquele momento. Por isso, os dons não podem ser, digamos, o nosso indicador da santidade da igreja. Ok? Porque Deus tem graça connosco, né? Deus tem misericórdia de nós e então Ele não está sempre a dar e a tirar, e até porque certos dons podem ser imitados de alguma maneira e são difíceis de distinguir. Então aqui nós percebemos que existia esse problema. A igreja, enquanto estava a viver os dons, né? Enquanto tinha recebido os dons de Deus, ao mesmo tempo estava a levar uma vida que não agradava a Deus. Estava a haver divisões, havia invejas, havia imoralidade sexual. Nós sabemos que havia muitos debates, né? Na questão das divisões entre uns seguiam a Paulo, outros seguiam a Apolo, outros não seguiam a nenhum dos dois. Havia uma certa confusão na igreja de Corinto. E nós vemos isso, infelizmente, também acontecer ainda no tempo de hoje, quando nós seguimos somente os dons, né? Assim como nós falámos na revista passada e como a palavra também nos ensina, se nós somente seguimos os dons e não temos fruto, não estamos a usar os dons da maneira como Deus quer que nós os usemos, né? Porque os dons devem ser para edificar a igreja, não para gloriar-nos a nós mesmos ou para então haver divisão, porque um crê que tem-se que falar 2 horas em linha e o outro crê que nós temos que estar a profetizar em todos os cultos e então começam os debates por causa dos dons, mas isso não é o essencial. O essencial é deixar-nos usar de Deus da maneira como Ele entende por correto, não é? Então nós vemos que os problemas que hoje em dia existem nas igrejas já havia nas primeiras igrejas, né, desde o início da igreja de Cristo. Terceiro ponto, dom não é sinal de superioridade espiritual, e este é muito importante. Muitos creem erroneamente que os irmãos agraciados com os dons da parte de Deus são, por isso, mais espirituais que os outros.
Todavia, os dons do Espírito são concedidos pela graça de Deus. Por ser resultado da graça divina, não recebemos tais dons por méritos próprios, mas pela bondade e misericórdia de Deus. Que a mensagem de Jesus possa ressoar em nossas consciências e convencer-nos de uma vez por todas de que os dons não são garantia de espiritualidade genuína. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em Teu nome? E em Teu nome não expulsamos demónios? E em Teu nome não fizemos muitas maravilhas? E então lhes direi abertamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Isto são palavras de Jesus, que disse isso em Mateus 7, 22 e 23. Vai haver pessoas que vão ter os dons, vão usar os dons, vão até usar os dons para manipular as pessoas, mas não vão usar da maneira como Deus os quer, e Jesus vai os rejeitar naquele momento. Porque Deus disponibiliza os dons, né, através da sua graça, através da sua misericórdia, mas as pessoas, como são más, as pessoas como não, nem sempre, né, usam as coisas de Deus da maneira como devem, vão usá-las para fazer o mal. E infelizmente isso está acontecendo muito, né? As redes sociais ainda dão a possibilidade de nós vermos ainda mais. Mas vamos ter esse cuidado, não vamos estar a julgar os outros, mas vamos sim olhar para a nossa vida nesta questão, vamos olhar aquilo que Deus nos está oferecendo, aquilo que Deus nos está a oferecer de dons para usar na sua obra, vamos usar da maneira correta. E se nós estamos a ver se algum irmão está a usar os dons de uma maneira não correta, se está a levar alguma confusão na igreja, temos que advertir, devemos de exortar com amor, devemos de exortar, assim como Paulo fez, Paulo não ficou calado, Paulo não disse: vocês já tinham os dons todos, graças a Deus vão-me embora para a próxima cidade. Não, Paulo escreveu 3 capítulos sobre estes dons, no meio meteu sobre o amor, a essência do amor. Para usar os dons da forma correta é necessário amor, porque senão só vamos usar os dons de profecia para enfiar as pessoas no inferno. Isso é o mais fácil, mas para isso não é preciso dom. Mas nós devemos de ter isso em mente, devemos de fazer as coisas com amor e em comunhão com Deus, porque senão os dons podem de alguma maneira nos levar a ser orgulhosos, nos levar a ser pessoas que pensam que são melhores que os outros, mas isso nunca foi o propósito dos dons. Por isso é que a igreja nunca será superior a mais ninguém só porque tem dons, ou mais dons, ou menos dons, ou porque temos 3 apóstolos, 5 profetas. Não. O importante é fazer a vontade de Deus. É igual se somos um grupo familiar que tem 3 membros, ou se somos uma igreja com 50 mil membros. Se usamos os dons da maneira como Deus quer, é porque Deus está a permitir as coisas acontecerem assim como estão a acontecer. Amém? E isso é importante. Segundo tópico: edificando a si mesmo e aos outros. Ponto 1, edificando a si mesmo. Paulo diz que quem fala língua estranha edifica-se a si mesmo. Isso está em 1 Coríntios 14, 4. O apóstolo estimulava os crentes da igreja de Corinto que cultivarem sua devoção particular a Deus através de falar em línguas concedidas pelo Espírito, com o objetivo de edificar a si mesmo, de edificar a si mesmos. Isto não significa que o apóstolo dos gentios proibia o falar em línguas publicamente, mas ao fazê-lo de maneira divisional, o crente batizado com o Espírito Santo edifica-se no seu relacionamento com Deus. Falar ou orar em línguas provenientes do Espírito é uma bênção espiritual maravilhosa. Ok? Então o que é que nós percebemos aqui? Nós somos uma igreja pentecostal, então nós cremos, que o Espírito Santo ainda é ativo no tempo de hoje, E mais do que nunca, hoje no dia de Pentecostes, nós queremos ou celebramos mesmo isso, Mas o que Paulo aqui adverte, ou que devemos de saber, é que o falar em línguas sem tradução, se não houver um intérprete, é só para edificação própria, porque ninguém vai perceber, a não ser eu como pessoa, eu talvez também não vou perceber nada, mas é alguma forma de ter uma comunhão com Deus, O falar em línguas é um sinal ou melhor, uma forma de relacionar-me com Deus. Mas o que é que Paulo aqui diz? O culto então não deve só ser falar em línguas. Porquê? Podíamos chegar aqui, começar a falar em línguas, depois de 3 horas sair outra vez. Mas o que é que vai acontecer?
Cada um vai sair edificado, como se tivesse sido um culto em que não tivéssemos falado em línguas, mas os visitantes que vão chegar não vão perceber nada. As pessoas vão chegar, vão ouvir línguas estranhas, vão ouvir línguas que não percebem e não vão sair edificados daqui. Por isso é que Paulo aqui adverte a ter esse cuidado. O falar em línguas é para a nossa edificação própria. Mas o que é com o resto da igreja? O que é com aqueles que ainda não foram batizados no Espírito? O que é com aqueles que são visitas, que chegaram pela primeira vez e não vão perceber nada daquilo que está a acontecer? Nós não estamos aqui para assustar as pessoas, nós estamos aqui para que as pessoas encontrem a Cristo. Por isso temos que ter em mente isso, não? Que as pessoas não vão perceber quando estamos a falar em línguas. E Paulo aí também já estava advertindo sobre isso. Segundo ponto, edificando os outros. Os crentes de Corinto falavam em línguas e exerciam vários dons espirituais, mas parece que eles não se preocupavam muito em ajudar as pessoas. E aí é um grande problema, né? Quando nós somos orgulhosos por causa dos dons todos que nós recebemos, tudo aquilo que nós fazemos é tão bom, agradamos a Deus tão bem, mas não fazemos as coisas para ajudar os outros. Tornamos-nos cristãos egoístas. Tornamos cristãos que pensam somente em eu tenho os dons, eu sei, eu posso, eu faço porque Deus me dá. Graças a Deus, porque Deus faz isso. Mas não é para ti. Não é para mim, é para os outros. Quando Deus nos dá os dons, é para a edificação da igreja. Não é para a edificação da minha casa individual, não é só para mim. Não é até porque se Deus dá o dom de falar em línguas variadas, ou se dá um dom de nós temos, digamos, se dá o dom de pastor ou de algum ministério, o ministério que seja só para nós mesmos não vai edificar ninguém, não é? Só para ter um título e orgulhar-nos, nós falámos sobre isso a semana passada, não nos vai ajudar a nada, não é? O importante é usar os dons para a edificação da igreja, para a edificação das pessoas que estão ao nosso redor. Amém? Por isso, o apóstolo lembra que os dons só têm razão de existir quando o portador preocupa-se com a edificação da vida do outro irmão em Cristo. Em lugar de buscarmos prosperidade material, como se pudéssemos barganhar com Deus usando dinheiro em troca de bênçãos, busquemos os dons espirituais. Agindo assim, edificaremos a nós mesmos e também os outros. Não é? E Deus é tão bom. Quando nós ajudamos os outros, ao mesmo tempo também estamos edificando a nós mesmos. Eu creio que nós todos já sentimos isso, não é? É até algum tipo de sentimento que sentimos quando mesmo não fazemos as coisas sendo crentes, não é? Quando nós ajudamos as pessoas e nós vemos a maneira como a pessoa recebe, muitas vezes nós sentimos esse, digamos, um pequenino orgulho, não é? Podemos dizer isso, um orgulho saudável de ver que a pessoa recebeu aquilo com carinho, aquilo que nós estamos a fazer por ela, não é? E assim é também a vida cristã. Se nós usamos os dons da maneira correta, Deus nos vai recompensar com alegria, com amor, com amizade que as pessoas vão ter para connosco. Claro que não vai ser para isso que nós vamos fazer. Nós não vamos fazer para receber, mas vamos fazer e Deus é que nos vai recompensar da maneira como Ele vive correta. Até pode ser que nós estejamos pregando, né? Imagino que um missionário que vá para algum sítio durante meses está a pregar e talvez só aparece uma única pessoa nos cultos, ou só uma pessoa que é alcançada, pode ser no início muito frustrante, porque está lá há meses, sentiu que o propósito de Deus era o enviar para aquele país, mas não está a alcançar ninguém. Né? E então aí a recompensa na terra pode ser diferente, mas Deus é que vai de alguma maneira nos recompensar e ajudar a motivar-nos a continuar a obra. Né? Amém? Terceiro ponto, edificando até ao não crente. Embora o apóstolo dos gentios estimulasse todos os crentes a falarem em línguas, isto é, a edificar a si mesmos, seu desejo era que também esses mesmos crentes profetizassem a fim de que a igreja toda fosse edificada. O comentário da Bíblia de Estudo, Aplicação Pessoal, diz sobre esse texto. Embora o próprio Paulo falasse em línguas, enfatizava a profecia porque esta edificava a igreja inteira. Enquanto falar em línguas beneficiava principalmente o falante. Todos quantos vierem a frequentar nossas reuniões devem ser edificados, sejam crentes ou não. Por isso não podemos escandalizar aqueles que não comungam a mesma fé, ou que não têm a mesma fé que nós,
Como eles compreenderão a mensagem do Evangelho se em uma reunião não entenderem o que está sendo falado? Né? Já falámos sobre isso, né? Então, Paulo advertia a Coríntios para usar mais o dom de profecia, que é um dom que é interpretado, um dom que é entendível para todos, né? Todos vão entender aquilo que está a ser dito, porque senão não é profecia, senão somente é falar em línguas. E essa vai edificar a todos, né? E até porque Deus pode revelar alguma coisa ao profeta de alguma maneira que vai falar diretamente com um visitante, que vai falar diretamente com uma pessoa que nós até nem conhecemos, né? E é isso que só Deus pode fazer verdadeiramente. E isso vai edificar as pessoas, isso vai edificar a igreja, isso vai fazer a igreja crescer. Porque as pessoas vão receber algo que Deus quer lhes dizer e vão receber isso que estão à procura, que é respostas para as perguntas que têm na sua vida. Se todos estiverem a falar em línguas, é complicado para aquela pessoa que não conhece isso, né, que não conhece esse ambiente, chegar aqui e não saber o que é que está a acontecer. Né? Por isso é que Paulo adverte isso. Mas vamos abrir as Bíblias em 1 Coríntios para ler um bocado, né? Hoje não vamos ler assim tantos versículos porque nós estamos já a ler os versículos todos citados aí na revista. Né? 1 Coríntios 14, versículo 23. Primeira Coríntios 14, 23, e quem encontrar pode ler. 14, 23. Isso. Pois toda a igreja se congregar num lugar e todos falarem línguas estranhas e entrarem uns outros ou infiéis, não dirão porventura que estáis loucos? Ok, obrigado. Então nós vemos aí que até a palavra nos dá essa resposta, né? Não quer dizer que nós somos loucos, né? O que quer dizer é que o que é que as pessoas vão pensar de nós. É essencial o falar em línguas para o crescimento espiritual? Sim. É essencial falar em línguas para nós termos um melhor relacionamento com Deus? Sim, porque de alguma maneira é a linguagem nossa com Deus. Mas temos que ter o cuidado para não, digamos, priorizar o falar em línguas sobre tudo o resto do conteúdo de um culto, porque senão as pessoas que vão estar visitando ou participando de um culto não vão ser edificadas, só vai ser edificado aquele que está a falar em línguas, né? E durante a revista ainda vamos falar mais sobre isso, mas também devemos ter um certo cuidado quando é que falamos em línguas, porque às vezes nós pensamos que a pessoa torna-se mais espiritual quando está a falar em línguas e está a interromper a pregação. A meio da pregação começa a falar em línguas, ninguém mais percebe o que é que o pregador quer falar, e o pregador mesmo nem sabe o que é que há de fazer, porque vai esperar até que se termine. Será que vai alguém traduzir? Ou simplesmente foi a pessoa que começou a falar e existe uma certa confusão. E se nós sabemos uma coisa, é que Deus é um Deus de ordem. Né? Então temos que ter esse certo cuidado, temos que ter esse certo controle também quando usar os dons, né? E isso é muito importante. 1 Coríntios 14, 9, quem puder ler. É no mesmo capítulo, é só um bocadinho mais antes. 14, 9. Assim acontece com vocês, se não proferirem palavras compreensíveis com a língua, como alguém saberá o que está sendo dito? Até aqui? Sim, é só o versículo 9. Só o versículo 9. Então vocês estarão simplesmente falando ao ar. Ok, interessante, aqui Paulo é muito direto nestas expressões, não é? Porque estareis como que falando ao ar, não é? Estáis a falar com ninguém, porque ninguém está a ouvir, não, melhor, todos estão a ouvir, mas ninguém está a perceber. Então é como se, hoje em dia é como se estivéssemos a falar com a parede, não é? Estar a falar em línguas, para ficar claro, que eu não estou aqui a dizer que não devemos falar em línguas. O que eu estou a dizer, devemos ter esse cuidado para não estar somente a priorizar o falar em línguas, porque as pessoas não vão perceber nada. O falar em línguas até é algo, né, que está escrito, né, que devemos ter particularmente. Buscar um relacionamento com Deus é em casa. Um casal
tem os momentos mais íntimos quando está sozinho em casa, não está no meio do culto a namorar, não é? Então, quando é que nós temos o momento mais íntimo com Deus? Quando estamos com Ele sozinho em casa, não é? Quando estamos a ler a Tua Palavra, quando estamos a orar, quando estamos a jejuar, quando estamos a falar em línguas, mas pode ser em casa. Porquê é que nós pensamos que falar em língua só é na igreja? Não? Porque a igreja é o momento em que estamos todos juntos, em que estamos na festa a celebrar a nosso Deus, não é? Mas em casa que é o momento que devemos estar a buscar individualmente a Deus. Por isso, não precisamos estar aqui a falar, digamos, 2 horas em línguas, porque já estivemos em casa a falar com o Pai. Aqui é simplesmente para juntos celebrarmos o nosso Deus. Amém? Então temos de ter isso em mente. Pensando também nos visitantes, principalmente, não é? Nessa questão. Terceiro tópico, que diz: edificar todo o corpo de Cristo. Primeiro, os dons na igreja. Na primeira carta aos Coríntios, Paulo dedica 2 capítulos, 12 e 14, para falar a respeito do uso dos dons na igreja. O apóstolo mostra que quando os dons são utilizados com amor, todo o corpo de Cristo é edificado. Conforme diz Thomas Hoover, parafraseando Paulo em Efésios 4,16, os membros do corpo, cada qual com sua própria função, concedida pelo Espírito, cooperam para o bem de todos. O amor é essencial para os dons espirituais alcançarem seu propósito. Se não houver amor, certamente não haverá edificação. Sem o amor de Deus, nos tornamos egoístas e acabamos por colocar nossos interesses em primeiro lugar. O propósito dos dons, que é edificar o corpo de Cristo, só pode ser cumprido se tivermos o amor de Deus em nossas vidas. Amém? Então, por isso é que Paulo, se nós formos a ler 1 Coríntios 12 e 1 Coríntios 14, nunca pulemos o capítulo 13, porque esse é essencial para perceber que todos os dons que recebemos, tudo aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, é necessário o amor. Sem amor, não vamos edificar ninguém, vamos nos tornar cristãos egoístas, vamos nos tornar cristãos, né? E aí até já põe cristãos entre parênteses, porque um cristão que é egoísta, como é que vai ser um verdadeiro cristão? Se a palavra nos ensina que devemos amar a Deus e ao nosso próximo como a nós mesmos. Então, um cristão que é egoísta, que só pensa em si, como é que está a amar a Deus? Porque pensa em si, não pensa em Deus, pensa em si mesmo. E como é que está a amar ao próximo se só está pensando em si mesmo? Temos que ter esse cuidado, ok? Não devemos de ser cristãos egoístas. Segundo ponto, os sábios arquitetos do corpo de Cristo. Deus levanta homens para edificarem espiritual, moral e doutrinariamente a igreja. A igreja é um edifício de Deus, que está em 1 Coríntios 3:9. Os ministros, sábios, arquitetos, 1 Coríntios 3:10. O fundamento já está posto pelos apóstolos, Jesus Cristo. 1 Coríntios 3:11. Mas os ministros têm de tomar o cuidado com as pedras assentadas sobre este alicerce, pois eles também tomam parte na edificação espiritual da igreja de Cristo. Edificação espiritual da igreja de Cristo, segundo a mesma graça concedida aos apóstolos. Por isso, Paulo faz uma solene advertência para a liderança hoje. Mas veja cada um como edifica sobre ele, porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo, que está em 1 Coríntios 3, 10 e 11. Então nós aqui vemos a construção espiritual da igreja, né? Nós temos a igreja como edifício de Deus, né? A igreja espiritual como edifício de Deus. Deus habita em nós, nós somos o templo de Deus. Nós temos ministros ou líderes, né? É a palavra que se usa mais hoje em dia, que são praticamente os arquitetos que formam a igreja espiritual aqui na terra, e temos um fundamento que é Jesus Cristo. Sobre isso está tudo construído. O que temos que ter em mente, né? O que temos que ter em mente é que o fundamento é Cristo. O fundamento não é o pastor Lucas, não é a irmã Morena, o fundamento não sou eu, o fundamento é Cristo.
Porque se nós construímos a nossa igreja, se nós construímos a nossa fé sobre algum líder de alguma igreja, sobre algum líder de um movimento, nós estamos a construir a nossa fé sobre a areia. Porque quando esse líder cair, nós vamos cair. Quando esse líder pecar, nós até vamos, calhar, seguir esse pecado. Quando esse líder se enganar na interpretação de alguma coisa, nós vamos seguir essa interpretação. Mas se nosso fundamento é Cristo, Cristo que é perfeito, Cristo que nunca pecou, Cristo que tomou tudo sobre Ele, e Cristo que conhece verdadeiramente o que é ser um ser humano, e sabe o que é o sofrimento de um ser humano, sabe quais são todos os problemas que nós vivemos hoje em dia, porque Ele foi humano, Ele é 100% Deus e foi 100% humano. Quer dizer que Ele passou por todas as dificuldades que nós passamos, Ele passou pela mesma puberdade como nós passamos, Ele passou por todas as dificuldades de trabalho, porque Ele aprendeu a carpintaria do seu pai, né? Aqui na terra de José. Ele aprendeu, sabe o que é passar fome, Ele sabe o que é passar por dificuldades, sabe o que é ser rejeitado, ser odiado pelo povo, sabe o que é ser maltratado por religiosos, por autoridades, sabe o que é pagar impostos. Ele passou por tudo isso. Ele passou por tudo isso que nós também passamos. Por isso, se Ele é o nosso fundamento e nós tiramos os exemplos como Ele reagiu a todos os problemas que nós hoje em dia também passamos, Ele é o melhor exemplo. Ele é o nosso único fundamento verdadeiramente. Porque nós, como humanos, falhamos. Mesmo os líderes falham. Mas se os nossos olhos estão focados em Cristo, aquele que também está a edificar o nosso líder, então aí a coisa é diferente. Então aí nós verdadeiramente não vamos ser abalados. Porque estamos firmados na rocha que é verdadeira. Na rocha que nunca será abalada. Na rocha que é Cristo. Amém? Então isso é muito importante. Terceiro ponto. Dispenseiros dos dons. O apóstolo Pedro exortou a igreja acerca da administração dos dons de Deus. Que está em 1 Pedro 4, 10 e 11. Ele usou a figura do dispenseiro, que antigamente era o homem que administrava a dispensa e tinha total confiança do patrão. O dispenseiro adquiria os mantimentos, selava para que não estragassem e os distribuía para a alimentação da família. Desta forma, os dispenseiros da obra do Senhor devem alimentar a família de Deus. Eles precisam ter o cuidado no uso dos dons concedidos pelo Senhor para prover a alimentação espiritual, objetivando a edificação do corpo de Cristo. Cada um administra aos outros do dom como recebeu, como bons dispenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo a palavra de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e o poder para todo o sempre. 1 Pedro 4, 10 e 11. Então nós devemos perceber que nós é que somos administradores dos dons que Deus nos tem dado. Né? Eu creio que na maioria dos nossos casos, né, em casa as mães ou as esposas são aquelas que veem se o frigorífico está ainda cheio. Né? Ou melhor, os esposos às vezes veem quando ele está vazio e reclamam, mas as esposas é que costumam ver se ainda temos comida suficiente em casa para que não tenhamos que passar fome. Né? Mesmo se hoje em dia os supermercados não são muito longe, mas há esse cuidado. E aqui Pedro deixa o exemplo do dispenseiro, que era um servo que cuidava da despensa, né, que cuidava do armazém dos alimentos. E hoje em dia nós temos que perceber isso na área espiritual, que cada um recebe os dons de Deus, mas devem ser preparados no momento certo. Né? Se nós pegássemos na comida toda que está em casa, fizéssemos num dia, primeiro íamos fazer comida a mais, que no final ia estragar, e no segundo dia já não tínhamos nada para comer. Por isso alguém tem que administrar quanto alimento é que é preparado para um dia, ou é preparado para uma ocasião necessária, né? Para não estar a estragar comida desnecessariamente e para não estar a faltar depois nos outros dias. E assim é também na vida da igreja. Deus dá os dons, Deus disponibiliza os dons, mas Ele também tem um certo tempo para usar os dons, não é? Por isso é que é importante, não é? Não é porque vamos estar a falar
todo o tempo em línguas, não vamos estar todo o tempo a profetizar, não vamos estar todo o tempo a exortar a igreja, mas sim usar na medida certa, no tempo certo, assim como Deus quiser usar o servo ou a serva durante um culto, durante uma atividade que houver, até pode ser durante um telefonema, né? Porque Deus usa os dons da maneira como Ele entende por certo, ok? Então devemos perceber isso, que os dons são verdadeiramente para edificar a igreja e não para destruir a igreja, para estar a distrair daquilo que Deus quer verdadeiramente fazer. Conclusão. A Igreja de Jesus Cristo tem uma missão a cumprir: proclamar o Evangelho em um mundo hostil às verdades de Cristo e descrente de Deus. Diante desta tão sublime tarefa, a Igreja necessita do poder divino. Os dons espirituais são um arsenal à disposição do corpo de Cristo para o cumprimento eficaz de sua missão na terra. Como já foi dito, o propósito dos dons é edificar toda a Igreja, todo o corpo de Cristo, para ser abençoado, exortado e consolado. Por isso, nunca devemos usar os santos dons de Deus em benefício particular, como se fosse algo exclusivo de certas pessoas. Somos chamados a servir à Igreja do Senhor e não a utilizar os dons de Deus para nós mesmos. Amém? Então, assim concluímos a lição de hoje. Vamos ter isso em mente, né? Os dons, o propósito dos dons nunca foi para nós nos gloriarmos. Infelizmente nós vemos que há certos movimentos que estão a fazer isso, né? Que usam os dons ou até manipulam as pessoas usando os dons de Deus de alguma maneira. Se nós vemos os movimentos da prosperidade, que usam até textos bíblicos para manipular as pessoas de maneira que possam contribuir mais, mas não é para a edificação da igreja, mas para a edificação daqueles líderes, né? Para o líder poder conduzir um Ferrari, então a igreja tem que dar um bocadinho de mais de oferta. Infelizmente isso é, digamos, usar os dons de Deus de forma errada, né? Sabemos que o dom de pastor é um dom ministerial, né? Então essa pessoa que está com o cargo de pastor está a usar esse dom para manipular as pessoas para ter benefício próprio. E infelizmente isso está a acontecer muito na terra, por isso temos que ter cuidado. Vamos continuar a orar para que Deus também nos use da maneira como Ele quer e nós não usemos os dons da maneira como nós queremos. Amém? Que é algo importante. Nós podemos cair facilmente nessas coisas, pensar que só nós é que podemos, só nós é que sabemos, e tornar-nos arrogantes, tornar-nos orgulhosos na obra de Deus, mas Deus não quer isso para as nossas vidas. Amém? Não sei se há perguntas, se não, creio que fazemos uma curta pausa e eu passo já ao pastor e vamos para a semana falar sobre a lição número 3, que são os dons de revelação, ok? Então vamos entrar agora profundo dentro dos dons, individualmente, e vamos tentar falar sobre os dons da revelação, que é um tema muito importante, que entre eles também está a profecia que falamos hoje, né? Então, pastor, e até já todos que estão conectados online.